Agora reflita. Quantas vezes você já se sentiu que não era o bastante? Mesmo depois de ter feito algo assim incrível. Quantas vezes você teve uma conquista pessoal, uma tarefa bem executada, ou até mesmo um elogio recebido, e ainda assim, aquela voz interna, teimosa, dizendo, não foi nada demais. Isso foi sorte. Essa voz muitas vezes vem dessas lentes invisíveis que a gente está falando e que carregamos desde lá de trás, desde o início da nossa vida, na infância. Então, percebam que a autoimagem não é tão autoimagem assim, né? Curioso isso. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos ouvintes, hoje nós vamos conversar sobre um tema, sem dúvida, influencia profundamente a maneira como nós vivemos, que é a forma como a gente se vê. Isso mesmo. Também conhecido como autoimagem, né? Você já parou para pensar como é que você se enxerga? E o mais importante, de onde vem essa visão que você tem de você mesmo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, com leveza, com profundidade, claro, com exemplos do dia a dia, para ajudar a gente também a refletir, né? Porque a gente também aqui está refletindo, como você aí em casa, no trabalho, no carro. Vamos refletir sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Imagina que todos nós usamos lentes para enxergar nós mesmos, né? Essas lentes, elas não são lentes comuns. Elas são invisíveis e muito especiais, porque são moldadas e criadas pelas pessoas e pelas situações que nós encontramos ao longo da vida. Ou seja, são lentes criadas por outras pessoas, porém, quem usa essa lente é você. Desde a infância, principalmente nos primeiros anos, né, da nossa vida, nós vamos construindo essa autoimagem a partir de uma espécie de espelhos, né? Espelhos aí colocado entre aspas, que os outros vão nos oferecendo para a gente se olhar. Esses espelhos refletem o que as pessoas dizem sobre nós, como elas nos tratam, ou como elas nos trataram na infância, como elas nos retrataram e até mesmo o que elas deixaram de fazer por nós. Todo esse conjunto de situações cria essa autoimagem. É como se as pessoas dessem para a gente, então, lentes para que a gente se enxergasse, para que você se enxergasse a partir de uma maneira de olhar, a partir de uma lente que é dela, não sua, das percepções que são delas, que não são suas. E como é que isso acontece, então, Eliane? Por exemplo, pense em uma criança que desde pequena ouve frases como você é desajeitado, ou ainda por que você não pode ser igual ao seu irmão? Olha só, né? Ou uma criança que tenha passado por situações de humilhação, de vergonha. Tudo isso, gente, essas palavras, essas situações vão ficando gravadas no inconsciente e a criança começa a acreditar que realmente, né, ela é desajeitada ou ela é insuficiente. Essas lentes que a criança coloca, né, desde então, acabam distorcendo a maneira como ela se vê. Mesmo muitos anos depois, já na vida adulta. Agora reflita. Quantas vezes você já se sentiu que não era o bastante? Mesmo depois de ter feito algo assim incrível.
Quantas vezes você teve uma conquista pessoal, uma tarefa bem executada, ou até mesmo um elogio recebido, e ainda assim, né, aquela voz interna, teimosa, dizendo, não foi nada demais. Isso foi sorte, né? Pois é, gente. Essa voz, muitas vezes, vem dessas lentes invisíveis que a gente está falando e que carregamos desde lá de trás, desde o início da nossa vida, na infância. Então, percebam que a autoimagem não é tão autoimagem assim, né? Curioso isso. Apesar de chamarmos de autoimagem, ela é muito mais influenciada pelos outros do que por nós mesmos. O que acontece é que, especialmente nos primeiros anos de vida, nós somos como esponjinhas, esponjas emocionais. E o que a esponja faz, né? Nós absorvemos tudo que ouvimos, tudo que vivenciamos, tudo que sentimos. E isso vai moldando tudo o que ouvimos, né? Tudo aquilo que fez parte da nossa vida, a gente vai moldando a nossa percepção de quem nós somos, mas de uma forma totalmente distorcida da realidade. Pois bem, então se durante a infância você ouviu palavras de encorajamento e teve experiências positivas, é provável que tenha desenvolvido uma autoimagem de alguém mais confiante, mais seguro de si mesmo. Por outro lado, se o ambiente era crítico, era agressivo ou negligente, pode ser que a sua autoimagem carregue cicatrizes desses momentos ou, talvez, existam ainda feridas expostas, ainda abertas desta época. Exatamente. E sabe, gente, o que é mais interessante? Muitas vezes, essa autoimagem distorcida, né, permanece em nós, mesmo que a sua realidade mostre o contrário. Isso é muito louco, né? Mesmo que a sua realidade mostre que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa que se esforça para conseguir o que quer, que você tem sim qualidades, e mesmo assim você ainda tem a autoimagem distorcida, porque você se vê com as lentes ainda daquela criança, com as lentes que colocaram em você quando você era criança. Por exemplo, há pessoas que na infância sofreram agressões, humilhações, ou foram rotuladas, e, gente, tudo que é rotulado é muito nocivo, né? E elas podem ter sido rotuladas como pessoas preguiçosas, pessoas inúteis. Mesmo depois de se tornarem adultas, responsáveis, dedicadas e bem-sucedidas, elas ainda carregam aqueles, né, rótulos. Lá no fundo, elas se veem ainda como preguiçosas, como inúteis, se sentem inferiores aos outros. Essas pessoas muitas vezes, gente, não conseguem se sentir merecedoras das suas conquistas, né? Exatamente. É um fenômeno muito doido, né? Muito interessante isso. Esse fenômeno está ligado também à síndrome do impostor, né? Que a gente já Sim. falou aqui no programa sobre a síndrome do impostor. Se você quiser saber mais, entre lá no nosso canal do YouTube, BIM91, e assista o vídeo completo, que a gente fala um pouco mais sobre esse mecanismo de defesa. Porque a síndrome do impostor é um mecanismo de defesa, que é, como o Edgar falou, muito interessante no sentido assim, que deve e merece atenção, precisa ser olhado e revisto todas essas emoções, todas aquelas imagens que você se criou e que te causa síndrome do impostor. Mas enfim, pessoas assim, ou com a síndrome do impostor, elas não conseguem reconhecer que o seu sucesso foi resultado do próprio esforço, foi resultado da sua própria capacidade. Porque elas parece que tudo que conseguiu, elas acreditam que tudo foi por acaso, ou que tudo foi fruto da sorte. É como se o empenho
e a competência delas não tivesse valor nenhum. Mais que isso, né? Elas não conseguem se enxergar como competentes, É né? muito louco isso, né? Uma sensação muito nociva, né? Como eu falei. E por que que isso acontece, né? Porque a pessoa não consegue exatamente se reconhecer, né? Perceber a sua capacidade, a sua competência, porque mesmo após tantos anos, essas pessoas continuam se enxergando através dessas lentes embaçadas que os seus traumas de infância, os seus relacionamentos, né, as agressões, as humilhações, muitas vezes, que elas sofreram naquela fase da infância, as experiências dolorosas que elas vivenciaram, acabam formando essa autoimagem distorcida e ela continua se vendo através dessa lente distorcida. Percebem que isso não se opera, né, no campo consciente. Isso é inconsciente, gente. A pessoa não faz isso porque quer, né? Em vez de se reconhecer como forte e capaz, elas passam a se ver como fracas, inferiores, incapazes e até mesmo como pessoas ruins, muitas vezes. Assim, mesmo que a realidade mostre o contrário, indicando que elas são competentes, que são potentes, que são capazes, elas não conseguem aceitar isso. Elas não se acham merecedoras, por mais que você insista, elas não se veem nesse lugar. Exatamente. E o motivo é que ainda, né, enxergam a vida com as lentes dos outros. Lentes que foram fornecidas pelos traumas da infância, né, marcados pelas humilhações, agressões. E detalhe, tá, gente? Agressões e humilhações não que foram propositais, né, direcionadas à criança. Mas para a criança, qualquer palavra vai para o inconsciente, né? A criança não tem a dimensão, né, do que aquela palavra carrega. Ela simplesmente vai para o inconsciente, só que o inconsciente guarda e traz todo o sentido daquela palavra, né? Ainda mais quando for na fase adulta. Então, por causa dessas lentes, elas não conseguem enxergar o sucesso de forma plena, né? E acabam não se sentindo bem-sucedidas, mesmo quando atingem resultados objetivos. Elas não conseguem, como Edgar falou, se sentirem merecedoras daquele sucesso, daquele esforço, daquele resultado. Muito bem, então você deve estar se perguntando nessa altura, né? Como é que eu faço para trocar essas lentes traumáticas da infância e reconstruir uma autoimagem mais realista e, consequentemente, mais saudável de mim mesmo? Tá, um exemplo simples do dia a dia pode ilustrar isso, né? Imagine uma mulher que aprendeu desde cedo que ela não era bonita o suficiente. Sabe aquelas coisas que, né, muitas vezes, como eu falei, a gente fala para a criança, não tendo a dimensão, né, da consequência daquilo, mas, né, quantas crianças não ouvem comentários negativos sobre a aparência dela, né? Ó, que cabelo bombril, que cabelo não sei o quê, Cabelo né? ruim, Cabelo ruim, vai pentear esse cabelo, ó que horrível, né? gordinha, cheinha. Então, mesmo quando alguém elogia, na fase adulta, essa criança, mesmo que alguém a elogia, ela tem dificuldade em aceitar o elogio, exatamente porque no inconsciente dela tem todas essas palavras. Então ela pensa assim, você está dizendo, né, você está me elogiando só para ser educado. E assim, gente, as lentes que ela recebeu na infância continuam distorcendo o reflexo que ela vê no espelho. Ela continua tendo uma imagem distorcida dela mesma. E não pensa que isso é exclusividade de quem sofreu um trauma de grande impacto. Não é nada disso, não. Mesmo aquelas pequenas críticas, pequenos comentários podem moldar essa autoimagem negativa. É como se uma gotinha d'água estivesse caindo sempre no mesmo lugar. Aos poucos, aquela gotinha d'água vai deixando a sua marca, vai corroendo, né, o local onde ela cai. E aí o que acontece? Existe uma grande dificuldade de trocar as lentes de alguém que tenha recebido na infância críticas constantes. Agora você deve estar, né, se perguntando, se a autoimagem é influenciada pelas lentes dos outros, por experiências passadas, por que eu não posso simplesmente mudar a maneira como eu me vejo? Boa pergunta. Pode parecer simples, né? Mas nem sempre é. Aqui, gente, entra um aspecto psicológico muito interessante. Por mais doloroso, presta atenção nisso, tá? Que isso é muito importante mesmo. Por mais doloroso
por mais embaçadas que estejam, né, as nossas lentes, as lentes que usamos para nos enxergar, mesmo assim, há algo reconfortante em mantê-las. É confortável usá-las, porque nós nos acostumamos. Elas são familiares. E aquilo que é familiar, né, é confortável, mesmo que tenha resultados ruins. Pode parecer mais seguro, né? Mais seguro do que aquilo que é desconhecido. O desconhecido traz medo nas pessoas, né? É como se a gente se agarrasse a uma ideia de nós mesmos que, embora nos cause sofrimento, nos dá uma espécie de referência, né? Se eu deixar de me ver como incapaz, quem eu sou no final? Exatamente. Né? Percebe? Quando você se define como incapaz, você pelo menos tem uma definição, né? Ao contrário, quem sou eu? Será que eu vou me perder se eu, né, mudar essa minha autoimagem? Essa é a pergunta que muitas vezes impede a pessoa de mudar. Porque se elas mudarem, elas vão perder a sua identidade, né? Aquilo que elas acreditam dela. Elas vão sentir um vazio, e esse vazio é um espaço que elas não querem percorrer, elas não querem entrar em contato. Exato. É importante desconstruir a autoimagem com confiança. Então, né, como podemos trocar essas lentes? Como podemos reconstruir a maneira como nós nos enxergamos? Como eu falei, gente, a resposta não é simples, mas envolve um processo de desconstrução e reconstrução. E aqui, a confiança é a chave. A confiança é extremamente importante para você ter coragem de trocar essas lentes. Imagina que você está diante de um rio e precisa atravessar esse rio para chegar a um lugar melhor. O rio é profundo, a correnteza te parece muito perigosa e você não sabe nadar. Você só toparia atravessar esse rio se tivesse ao seu lado alguma segurança, talvez uma pessoa que saiba nadar, em que você confia plenamente, alguém que te garante que é possível e que você que vai estar com você ali o tempo todo durante essa travessia. Esse alguém pode ser um terapeuta, pode ser um amigo da sua confiança, ou até mesmo uma experiência transformadora que te permita enxergar as coisas de uma forma diferente. O importante é você criar um ambiente de acolhimento e de segurança para que você possa, aos poucos, abrir mão dessas lentes embaçadas e experimentar novas lentes. Experimentar lentes mais claras que reflitam a sua realidade de uma forma mais plena e não a realidade dos outros. Exatamente. A boa notícia, gente, é que nunca é tarde para a gente começar. E sim, é possível sim trocar suas lentes. É importante você construir novos espelhos. Perceber que a cada dia você tem a chance de construir novos espelhos ao seu redor. Isso pode ser feito por meio de relações saudáveis, leituras que te inspirem, momentos de introspecção ou qualquer outra experiência que te ajude a ver o seu verdadeiro potencial. Experiências que te ajudem a ver a sua força, a sua determinação. Por exemplo, tentar lembrar de algo positivo que alguém disse para você recentemente, né? Pode ser um amigo que te deu parabéns por algo que você realizou, ou um familiar que elogiou alguma tarefa que você fez. Pode ser aquele momento que você foi paciente diante de uma situação desafiadora, ou pode até ser quando um estranho agradeceu a sua gentileza. Enfim, essas pequenas experiências de aceitar algo positivo, né, que lhe foi dito, que foi direcionado a você, são novos espelhos. São novos espelhos que você pode sim começar a usar para enxergar a si mesma de forma mais justa, de forma mais amorosa, de forma que expresse de fato a sua realidade, quem é você. E um bom exercício também para começar a construir novos espelhos e ressignificar aqueles traumas e críticas que você teve durante a infância, e poder inclusive começar, né, a usar essas novas lentes, é o exercício matinal do quê? Do espelho, né?
Como que é esse exercício, Eliane? Ela é bem legal. Logo ao acordar, antes mesmo de lavar seus dentes, né, lavar o rosto, olhe no espelho, gente. Não tem medo de olhar no espelho, não. Olhe bem nos seus olhos e diga, né? Diga o seu nome em voz alta ou mentalmente e fala como você é incrível, né? Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você é linda, você é lindo. Diga isso umas 3 vezes. E pode ser mental, não tem problema. E mesmo que você diga, pensando que o que você está falando é mentira, né? Não é verdadeiro, mesmo assim, gente, isso é normal a gente falar uma coisa que a gente não está acostumado. Então a gente acha que é mentira. Porque o inconsciente não está acostumado com elogios. Então, elogie-se mais, né? Até o seu inconsciente começar a trocar essas crenças da autoimagem negativa para uma autoimagem positiva, uma autoimagem mais confiante, mais segura de si. Gente, pode parecer besteira, tá? Mas esse exercício já fez pessoas emagrecerem sem fazer dieta. Olha que loucura, como o nosso inconsciente é. E sim, por quê? Porque existem pessoas que são magras e quando elas se olham no espelho, elas se veem gordas. Por quê? Pode ser, muito provável que quando elas eram pequenas, crianças, lá na infância, elas ouviam, você é muito fofinha, né? Ou você é muito cheinha, né? Como se cheinha, né? Que eu falei, a palavra pode não parecer nociva, mas ela carrega uma energia bastante nociva. E essas pessoas que ouviram, né? Você é cheinha, você é fofinha, elas se vê no espelho, depois de adultas, como um reflexo distorcido da realidade dela. Então, só comentar aqui que falaram no site. Pergunte para você mesmo se você tem aquela identidade que todo mundo sempre falou. Alguém falou de arrogância, né? Às vezes falaram que você é arrogante, mas na verdade é uma segurança que você tem, uma qualidade que você tem de perceber que você tem sim essa potência, mas você não consegue se reconhecer porque falaram que isso era arrogância. Né? Então você se vê como gorda, mas na verdade você é magra, porque falaram que você era cheinha. Então, gente, o segredo é sempre seguir essa energia e perceber, de fato, aquilo que você acredita que você é. Né? Acredite que você é com as lentes da consciência. E é legal que quando a pessoa começa a fazer esse exercício, né, começa a olhar no espelho e dizer diariamente, né, as coisas que ela gostaria de dizer para ela. Então, por exemplo, se ela se considera gordinha e ela fala que é magra, que ela é maravilhosa, que ela é perfeita, ela vai começando a mudar, porque a mente também ela vai trabalhar a partir da repetição. Exato. Então, quanto mais você coloca para você mesmo condição que você deseja, mais a sua mente vai assimilar aquela condição para que aquilo se torne realidade na sua vida. É muito importante a repetição para que o inconsciente comece a acreditar aquilo que você está falando já faz parte desse inconsciente, né? E aí, de fato, muda. Gente, esse exercício é muito poderoso. Já fez pessoas mudarem completamente de vida porque se tornaram confiantes e seguras de si mesmo. Então, vale a pena experimentar, né? Você não tem nada a perder, bora olhar para o espelho e falar coisas ali. E como eu falei, siga sempre a sua percepção, não a percepção do outro. Esse desconforto, vamos dizer assim, quando a gente começa a falar alguma coisa que a gente não acredita, vem exatamente de uma maneira de trabalhar da mente subconsciente de contestar aquilo que já está lá dentro gravado como registro. Exato. Aquilo que a gente fala. As coisas para a mente precisam ser congruentes. Quando você não se vê daquela forma e você começa a falar aquilo, para a mente aquilo é incongruente, então ela refuta, ela coloca um anteparo. Só que na medida em que você insiste, que você começa a repetir, ela começa a se acomodar mais com aquela informação. Sim. Aquela informação nova vai criando um novo caminho neural e ela vai começando a entender, ok, então é assim. E aos poucos você vai mudando, vai se transformando, vai acreditando naquela potência que você é, que todos nós somos. Então, querido, no final das contas, a jornada para reconstruir essa nossa autoimagem,
é um processo necessário e contínuo. Isso não para nunca. Envolve olhar para dentro com coragem, mas também aceitar o reflexo de que o mundo nos oferece de uma forma mais verdadeira, mais gentil, sabe? Entender a vida de um modo mais realista. Porque se as pessoas estão dizendo que você é capaz, que você é competente, que você tem as condições necessárias, por que você estaria, né, dizendo o contrário disso? Exato. Aceita e coloca isso em prática. Trocar as lentes pode dar trabalho, gente, pode parecer desafiador, mas lembre-se, você não está sozinho, né? Cada pessoa que você, cada passo que você dá, né, em direção a uma autoimagem positiva, verdadeira, é um passo em direção a uma vida mais plena, leve, feliz, enfim, porque você começa a enxergar, de fato, a grandeza do seu ser. Você começa a enxergar a sua alma, né? Quem você realmente é, com todas as suas potências, com todas as suas qualidades, com todo, sim, aquilo ainda que você precisa melhorar muito, que precisa se ajustar. Isso que faz parte dessa jornada de autoconhecimento, né? Então, vamos nos enxergar quem nós realmente somos e não enxergar, né, com os olhos dos outros. É isso aí. Então, bora começar hoje mesmo? Olha no espelho. O espelho de vidro e o espelho de alma, né, Eliane? Exatamente. E tente enxergar não só, como eu falei, quem você é, mas também quem você ainda pode ser, gente. A gente pode ser ainda aquilo que a gente verdadeiramente é. Acabou, queridos. Acabou. É isso. Semana que vem a gente volta 12h30 aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Se você gostou desse conteúdo, comece a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. O meu Instagram é o @EdgarBim. E você também tem acesso a esse conteúdo e muitos outros no nosso canal no YouTube. Acesse lá youtube.com/BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Comenta e compartilhe os vídeos para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa ajudar mais pessoas, né? E se você quiser agendar uma consulta ou obter informações sobre os nossos atendimentos em psicanálise sistêmica, em hipnoterapia e em constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem, 12h30, a gente está aqui de novo com mais Mentes Além do Tempo. Uma linda semana a todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.